Falando lá todo mundo, falando um pouquinho agora do livramento condicional. O livramento condicional é a possibilidade de alguém cumprir parte da pena encarcerado em um estabelecimento prisional e o restante dela fora do estabelecimento prisional. Quando é que ela pode ser concedida? Em casos de penas iguais ou superiores a 2 anos, desde que o condenado ele tenha cumprido mais de 1/3 da pena. Então, numa pena de 6 anos, por exemplo, ele cumpriu 2 anos e 1 dia, ele passa a ter direito ao livramento condicional, cumprir os outros próximos 4 anos fora do estabelecimento prisional, na rua, desde que ele tenha comprovado bom comportamento na execução da pena, não tenha cometido falta grave nos últimos 12 meses, tenha bom desempenho no trabalho que foi atribuído a ele no estabelecimento prisional e demonstre aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. E claro, desde que ele tenha reparado o dano causado ou comprovado que não conseguiria pagar esse dano. Já tem que cumprir metade da pena o condenado reincidente em crime doloso. No inciso 1 do artigo 83, cumpre 1/3 da pena o condenado não reincidente em crime doloso. No inciso 2 do artigo 83, ele cumpre mais da metade da pena se o condenado for reincidente em crime doloso. Então, mais de 1/3 não reincidente, mais da metade reincidente. E aí o reincidente também tem que ter os componentes do inciso 3 do artigo 83, bom comportamento, não cometer falta grave, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover a própria subsistência por trabalho honesto, além de comprovar que também reparou o dano ou que não tinha condição de repará-lo. E aí, a nova situação é o cumprimento de mais de 2/3 da pena. Quem é que é obrigado a cumprir mais de 2/3? O primeiro é obrigado a cumprir mais de 1/3, criminosos não reincidentes. Criminosos reincidentes em qualquer tipo de crime cumprem mais da metade, e criminosos que praticam crimes hediondos, e aí eu sempre lembrarei vocês quando for crime hediondo em nossas provas, crimes hediondos, prática de tortura, tráfico de entorpecente, tráfico ilícito de entorpecente e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo. Então, todo aquele que for apenado por um desses crimes tem necessariamente que cumprir mais de 2/3 da pena para que possa cumprir o restante em liberdade. Agora, se ele for reincidente em crimes hediondos, ou prática de tortura, ou tráfico ilícito de drogas, ou tráfico de pessoas e terrorismo, ele não tem direito ao livramento condicional. Então, em linhas gerais, o livramento condicional é isso aí. Então, agora vamos ver quando é que ele pode ser revogado. Ele pode ser revogado obrigatoriamente, quando a pessoa que está em livramento condicional comete um crime durante a vigência do benefício, ou ele foi condenado com sentença transitada em julgado por crime anterior ao benefício. Então, quando ele for condenado com sentença transitada em julgado por crime que ele cometeu durante o livramento condicional ou por crime que ele cometeu antes de iniciar o livramento condicional, ele terá o seu livramento condicional revogado obrigatoriamente. E a revogação facultativa, que o juiz pode revogar ou não, isso acontece quando o liberado, aquele que está em livramento condicional, deixa de cumprir qualquer das obrigações constantes da sentença ou for condenado por crime ou contravenção, por crime ou contravenção, ou a pena cuja pena não seja privativa de liberdade. Então, por crime, se a pena não for privativa de liberdade, e por qualquer tipo de contravenção, a revogação do juiz com relação a esse tipo de situação, ela é facultativa, ele pode revogar ou não. Como efeito da condenação, revogado o livramento, não poderá ser concedido um novo livramento por aquele crime que ele tinha o livramento concedido e perdeu esse direito. Então, não será mais concedido o livramento condicional para esse tipo de crime. A não ser, olhem bem, e aí é uma coisa que tem que se olhar bem, que é a questão do desconto do tempo
cumprido em livramento condicional. Aquela pena que ele cumpriu em livramento condicional desconta da pena total do crime ou não? Aí tem duas situações. Quando a revogação resulta de condenação por outro crime anterior ao livramento condicional, revogado o livramento condicional, não poderá ser concedido e não se desconta na pena o tempo em que esteve solto o condenado, salvo quando a revogação resulta de condenação por outro crime anterior ao livramento condicional. Então, se o crime foi praticado antes da concessão do livramento condicional, aquele tempo que ele cumpriu de pena conta e desconta na pena do crime que ele estava pagando no período de prova, pagando no livramento condicional. Se o crime é praticado durante o livramento condicional e ele é condenado, aquele tempo em que ele ficou fora não se desconta na pena. Em linhas gerais, o livramento condicional era isso. Agora vamos para os efeitos da condenação. Sempre lembrando, nós temos efeitos genéricos e efeitos específicos. Os efeitos genéricos da condenação servem para todo mundo, e específicos servem para determinado tipo de situação. Um dos efeitos genéricos é tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado. Então, condenou alguém, esse alguém tem que indenizar o dano causado à sua vítima. Outro efeito genérico da condenação é a perda em favor da União do instrumento do crime ou do produto do crime, a não ser que pertença a um terceiro de boa-fé, que terá um instrumento do crime ou o produto dele devolvido, caso pertença a esse terceiro de boa-fé. Então, e que o terceiro naturalmente seja de boa-fé, né? Então, duas situações de efeito genérico: tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado e perda em favor da União do instrumento do crime ou do produto do crime. Também é possível, aí, como efeito genérico, a perda de bens ou valores, né? Quando eles não forem encontrados, quando o produto do crime não for encontrado ou for mandado para o exterior. Então, poderá ser decretada a perda de bens e valores equivalente ao produto ou proveito do crime quando eles não forem encontrados ou se localizarem no exterior. E tem uma outra situação, que é a antecipação assecuratória, né? Que está contida no artigo 91, parágrafo 2º, que diz que as medidas assecuratórias previstas na legislação processual poderão abranger bens ou valores equivalentes do investigado ou acusado para posterior decretação de perda. Então, tu apreende antes o bem, para que, quando se prevê que possa haver uma decretação de perda de bens e valores, apreende antes e depois se decreta a perda deles, caso isso se confirme em sentença. Em linhas gerais, os efeitos específicos da condenação são a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo, e aí são duas situações mais específicas, né? mais contidas no Código. Primeiro, quando a pena privativa de liberdade for igual ou superior a 1 ano nos crimes com abuso de poder ou violação de dever contra a administração pública, normalmente praticado pelo funcionário público, né? Um terceiro pode praticar, naturalmente, em conluio com o funcionário público, mas, em linhas gerais, há a perda do cargo, da função pública ou do mandato eletivo quando a pena por um crime contra a administração pública, como peculato, corrupção passiva, concussão, prevaricação, advocacia administrativa, entre outros, né? Ou um abuso de poder, que é um abuso de autoridade, a própria tortura em si, né? Ele exige, nessas condições, com penas iguais ou superiores a 1 ano. Nestes tipos de crimes, já há perda de cargo, função pública ou mandato eletivo. Já nos outros crimes, nos crimes como furto, roubo, assalto, homicídio, estupro, enfim, só há perda do cargo, função pública ou mandato eletivo quando for aplicada a pena privativa de liberdade pelo crime por tempo superior a 4 anos. Depois, uma coisa importante também dos efeitos específicos que deve ser observada para a nossa prova é a incapacidade para o exercício do pátrio poder, né, da tutela, da curatela, nos crimes dolosos sujeitos a penas de reclusão. Certo? Então, crimes de maus tratos, por exemplo, que resultem em lesão corporal para a criança, o pai vai perder o pátrio poder. Crimes
crime, né, de abandono de incapaz, que haja lesão no filho, o pai vai perder o próprio poder, certo? Então, e se isso também for feito contra a mãe, por exemplo, o pai que faz aí pratica um crime contra a mãe, ele também pode ter a incapacidade para o exercício do poder familiar, ou vice-versa também, né? Se a mãe praticar contra o pai, também terá essa possibilidade de perda do poder familiar, desse poder sobre filhos. E nos crimes cometidos contra a mulher por razão da condição do sexo feminino, isso também pode-se chegar até ao feminicídio, isso também enseja na perda do poder familiar, na perda do poder sobre os filhos, no caso de um crime cometido diretamente contra a mulher por razões do sexo feminino. Não é por uma discussão, por qualquer outra coisa. É porque ele desconsidera o gênero feminino como um gênero importante. Então, nessa situação absurda, ele acaba tendo também a extensão de efeito específico da condenação na perda do exercício do poder familiar. A inabilitação para dirigir, quando o veículo é utilizado como meio de prática do crime, também enseja um outro efeito específico da condenação. E a suspensão do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, do CNPJ, para estabelecimentos que compactuem com o crime de receptação qualificada. Eles cedem o estabelecimento para a prática da receptação. E aí o parágrafo 1º coloca aqui, ou melhor, o parágrafo 3º, ele fala em reincidência nesse caso de crime de receptação. Então, se uma empresa ela se permite ser apoiadora do crime de receptação de forma reincidente, ela perde o seu CNPJ e é considerada inapta para exercer aquele tipo de atividade. E já o administrador que reincidir na questão da receptação dentro da sua empresa, da empresa que ele administra, ele por 5 anos não poderá mais ter o exercício do comércio por tal período. Então, em linhas gerais, isso eram os efeitos genéricos e específicos da condenação. E agora, falando um pouquinho da reabilitação, a reabilitação é a declaração judicial de reinserção do sentenciado ao gozo de determinados direitos que foram atingidos pela condenação, bem como a garantia do sigilo do seu processo e da sua condenação. Então, a reabilitação ela alcança quaisquer penas aplicadas em sentença definitiva e assegura ao condenado o sigilo dos registros sobre o seu processo de condenação. Quando é que se dá a reabilitação? Pelo artigo 94 do Código Penal, a reabilitação ela pode ser requerida depois de decorrer 2 anos do término da pena. Término ou extinção da pena por qualquer motivo, a pessoa tem o direito, o apenado tem o direito de solicitar a reabilitação, desde que ele tenha, de acordo com o artigo 94 do Código Penal, domicílio no país durante os 2 anos pós-pena e tem demonstrado bom comportamento público e privado também durante os 2 anos pós-pena e tenha ressarcido o dano causado ou comprovado não ter condição de pagá-lo, ou a vítima renuncia ao seu direito de cobrar o ressarcimento do dano. Então, quais os efeitos de uma reabilitação? Ela segura o sigilo da condenação, então boletim de acidentes criminais sem qualquer tipo de anotação a respeito daquele processo, daquela pena que ele pagou. E ele reconquista direitos atingidos por penas específicas. Então, por exemplo, a perda de função pública. Ele pode concorrer novamente a cargo público, a perda do pátrio poder. O indivíduo reconquista o pátrio poder, não em relação ao filho contra quem ele cometeu o crime, mas em relação aos outros filhos. Ele reconquista a reabilitação. Com a reabilitação, ele reconquista a possibilidade de se habilitar novamente, ou se habilitar pela primeira vez,
após fazer novos testes, naturalmente, ou fazer os testes relativos à habilitação primeira. Então, são efeitos do Instituto da Reabilitação. Onde é que consta a reabilitação na lei penal? Consta no artigo 94 do Código Penal, como nós frisamos agora, e consta no artigo 202 da Lei de Execução Penal, a LEP. Ambos, tanto 94 quanto 202, garantem ao condenado o direito de sigilo de passagens criminais quando consultada no âmbito civil, depois do cumprimento da pena. E então qual a diferença entre o artigo 94 e o 202? Aqui o 94 exige 2 anos, no Código Penal exige 2 anos para que, depois de cumprir a pena, para que ele tenha o direito a pedir reabilitação. Já o artigo 202 não exige nada, ele permite a reabilitação de forma instantânea, ou seja, pode-se adquirir o sigilo das informações para fins civis, assim que se extinguir o cumprimento de sua pena. Qual lei seguir? Aí vamos naquela ideia de que lei especial prevalece sobre lei geral. Então, LEP, Lei de Execuções Penais, é uma lei especial, prevalece sobre o 94 do Código, que está na parte geral do Código Penal. Lei mais benéfica ao acusado. Então, qual é a lei mais benéfica ao acusado? É aquela que permite que instantaneamente ele já possa pedir a sua reabilitação logo após terminar o cumprimento da sua pena. A LEP, que deve ser seguida, ela não revogou a reabilitação por completo, ela não revogou a questão da reabilitação do 94 por completo. Ela dá garantias para que a pessoa que já teve sua pena cumprida, para que não conste nos registros e folhas corridas a sua condenação, tão logo ela cumpra a pena. E para tal não seria necessário preencher aquele requisito de 2 anos pós o cumprimento da pena, de acordo com a Lei de Execução Penal, de acordo com a LEP. Porém, ela não dá garantias da totalidade dos direitos serem restabelecidos simplesmente com o cumprimento da pena. Ela dá a garantia, e aí ela prepondera sobre o artigo 94 do Código Penal, ela dá a garantia de isenção de registros criminais na folha criminal do ex-apenado, né? do ex-detento, do ex-cumpridor de uma determinada pena. Em linhas gerais, é isso sobre reabilitação. Então, mais 3 institutos, né? Livramento condicional, efeitos da condenação e reabilitação. Estudamos agora, espero que ajude nos estudos de vocês. Bons estudos a todos.